Eleva os olhos para os montes, de onde virá o teu socorro? O nosso socorro vem das mãos do Senhor que criou os céus e a terra. Muito bom dia! Com essas palavras da Bíblia nós começamos mais um dia. Se nós passarmos por momentos difíceis, nós iremos nos lembrar das palavras de Deus nessa manhã. Nós iremos olhar para o céu e suplicarmos a bênção do Onipotente sobre a nossa vida. Iremos segurar no braço do grande Pai, Criador de todas as coisas, e tenho certeza que Ele nos dará força para vivermos uma vida vitoriosa. Portanto, não tenha medo. Se alguma coisa te atormenta hoje ao sair de casa, confie no Senhor, creia nele. Tenha certeza que Ele vai te acompanhar, te conceder a vitória em todas as suas batalhas. Deixo com você também uma parte da palavra do Senhor, do livro de Salmo, capítulo 119, o versículo 117, onde diz o seguinte: sustenta-me e serei salvo e sempre atentarei para os teus decretos. Salmo 119, versículo 117. O Senhor é o que nos sustenta e nós sermos sustentados pelo Senhor, jamais seremos destruídos ou derrubados. Ele tem o braço do Onipotente, as suas mãos são poderosas, as suas palavras são vivas e eficazes. Cada dia nesse canal nós estudamos um capítulo da palavra do Senhor. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a palavra de Deus no livro de Jó, capítulo 12, o versículo 1 e o versículo 2. Então Jó respondeu: na verdade, vós sois o povo, e convosco morrerá a sabedoria. Ao abrirmos a palavra de Deus nessa manhã, nós podemos entender que Jó era um homem íntegro diante de Deus. A palavra do Senhor mesmo nos afirma isso. Jó vivia em retidão diante do Senhor. Ele oferecia sacrifícios em prol da sua própria pessoa e em prol dos seus familiares. Mas nesses momentos difíceis que ele estava vivendo, um momento de dor, de sofrimento, embora Jó não entendesse o que estava acontecendo por trás dos bastidores do grande conflito, Jó esperava encontrar amigos que lhe trouxessem palavras de esperança, palavras para diminuir a sua dor e o seu sofrimento. Mas o que Jó encontra nesse momento dos seus 3 amigos são acusações, palavras preconceituosas, agressões verbais, e isso gera em Jó muito mais dor, muito mais sofrimento. Satanás é o originador de todo o mal. Foi Satanás que matou os filhos de Jó. Foi Satanás que levou a sua própria esposa a dizer para ele que ele deveria abandonar a Deus e morrer. Depois de Satanás ter feito toda essa malignidade com Jó, é ele mesmo responsável para colocar na boca dos seus amigos palavras ferinas e acabar com a sua fé por completo. Através de pessoas, Satanás tem tentado magoar os filhos do Senhor. Satanás tem muitas estratégias para destruir a fé, desanimar os cristãos para que se percam no caminho que conduz à vida eterna. Nesse mar de acusações dos seus amigos contra Jó, no capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, ele começa a trazer uma réplica, uma resposta para as falsas acusações dos seus amigos. Embora Jó use por algum momento um sarcasmo, mas Jó tinha plena convicção que diante de Deus ele estava vivendo uma vida íntegra. É nesse capítulo que Jó se inclina para Deus e abre o seu coração em oração, colocando diante de Deus todo o seu sofrimento. Jó reconhecia que falar com o Onipotente era a sua única saída. Embora os seus amigos estivessem na sua casa para lhe trazer palavras de conforto, lhe visitar, em nenhum momento os seus amigos se voltaram para o Senhor para falar de Deus para a sua vida. Pelo contrário, eram palavras de acusações, mas é o próprio Jó, íntegro diante do Senhor, que abre o seu coração e se volta para Deus com palavras de súplica. É pela primeira vez que, com ar de sarcasmo, Jó começa a responder aos seus amigos, mas a sua resposta tem um objetivo. Jó não falava de uma forma tola. Jó tinha plena consciência do que ele estava declarando para os seus 3 amigos acusadores. O principal objetivo de Jó nesse momento, ao fazer essas declarações, é justificar previamente a sua fala. A primeira delas, que os rumos da nossa vida nessa terra, quer sejam bons ou sejam ruins, eles são guiados pelo Senhor. O segundo pensamento de Jó é que toda pessoa que está sofrendo nesse mundo, ela tem direito de buscar, conversar com Deus e apresentar-se diante de Deus para questionar o sofrimento que ela esteja sentindo na sua vida. No versículo 2 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, nós encontramos as palavras de sarcasmo de Jó. Vós sois o povo.
É como se Jó se voltasse para os seus amigos e dissesse: vocês são os únicos detentores da verdade. Vocês estão me acusando de forma injusta e acreditam que estão com a verdade. Jó tinha plena consciência da sua vida diante do seu Deus, por isso que ele não admitia acusações fraudulentas. Jó, na verdade, nessa fala ele estava expressando toda a amargura da sua alma pelas acusações dos seus amigos orgulhosos à sua pessoa. É no versículo 5 que Jó traz um conselho para os seus amigos. Aqueles que estão sofrendo precisam de apoio. Aqueles que estão cambaleando precisam ser auxiliados por aqueles que estão mais fortes, mas não era isso que os seus amigos estavam fazendo com ele. É nesse instante que Jó começa a repreender a ação pecaminosa dos seus amigos. Jó, no versículo 17, ele apresenta Deus para os seus amigos como sendo o Todo-Poderoso. Não há ninguém nessa terra que possa prevalecer diante da justiça do Senhor. Todos nós somos, de fato, pequeninos e pecadores, mas aqueles que se humilham diante desse grande Deus, Deus o exalta. Jó falava para os seus amigos que ele era um ser humano como qualquer um outro, mas aqueles que se entregam no braço do grande Eu Sou, esses são protegidos, amparados e salvos pela graça infinda que se manifestou na plenitude dos tempos através de Jesus Cristo. No versículo 18, Jó faz um paralelismo com a história dos grandes reis que viveram no passado. Eles tomaram como escravo outras nações, mas no final das suas vidas, eles também foram levados como escravos por outros mais poderosos. Jó falava nessa figura de linguagem para ilustrar que a vida de um ser humano tem altos e baixos. Como nós podemos ler no versículo 21, os orientais usavam na sua cintura um pano que prendia o seu quadril. Nos momentos em que eles estavam trabalhando ou tinham que correr ou fazer uma atividade mais pesada, eles prendiam esse lenço com muito mais intensidade. Mas se porventura afrouxasse esse lenço, eles perdiam toda a capacidade de poder desempenhar alguma atividade. No versículo 24 e 25, Jó faz afirmações que nenhum ser humano tem capacidade de sobreviver sem a orientação divina. Se nós nos encontramos nessa terra é porque Deus permitiu que nós pudéssemos estar aqui. Toda a sabedoria recebida por um ser humano provém das mãos do Criador. Se nós quisermos nos tornar mais sábios, nós precisamos nos humilhar diante do Criador de todas as coisas. Não pode ser qualquer conselheiro que tire do nosso coração as verdades incutidas pela palavra do Senhor. Jó tinha convicções do que Deus tinha plantado no seu coração e os seus amigos jamais iriam tirar essas verdades dos seus corações fazendo acusações infundadas como eles fizeram. Jó conclui o seu discurso nesse capítulo falando para os seus amigos que ele conhecia Deus. Embora os seus amigos imaginassem que era nessa terra que Deus recompensava os seus filhos, mas Jó entendia que aqui era uma trajetória, mas era no encontro final com o seu Criador que nós seríamos recompensados. É por isso que Jó fala que ele sabia em quem ele cria, que era poderoso para reservar o seu galardão até um dia quando ele se encontrasse com o seu Salvador e vivesse com ele por toda a eternidade. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o estudo do capítulo 12 do livro de Jó, eu e você, nós precisamos guardar no nosso coração a seguinte verdade. Jó tinha plena certeza. Nessa terra nós podemos adquirir muito conhecimento, mas o conhecimento revelado por Deus para a nossa vida se sobrepõe a todos eles. Nós precisamos amá-los, nós precisamos guardar o nosso coração, mas nós jamais devemos nos esquecer de nos apegarmos à fonte de toda a sabedoria, que é o nosso Deus, se nós quisermos alcançarmos a salvação em Jesus Cristo. Foi nesse capítulo também que Jó mostrou para os seus amigos que Deus não é um Deus retributivo. Se alguém pecar, logo em seguida ele irá punir. Aqueles que têm uma vida próspera é porque não têm nenhum pecado, não é dessa forma. Jó mostrava para os seus amigos que nesse mundo nós podemos passar por sofrimento, independente de termos cometido algum pecado, mas nós precisamos continuar amando e servindo ao Senhor. Jó, pelo fato de conhecer o cenário que está por trás do grande conflito, Jó se volta para Deus e atribui a Deus o bem e o mal. Mas era porque Jó não tinha todo o conhecimento do grande conflito. Hoje nós sabemos, nós compreendemos, Satanás é real, como o nosso Deus também é real. Hoje nós temos a oportunidade de nos posicionarmos do lado do Senhor.
Dentro do grande conflito não há neutralidade, ou nós estamos do lado do Senhor ou nós estamos do outro lado. É por isso que nessa manhã eu quero convidar você, a todos nós, nos posicionemos do lado do Senhor, entreguemos o nosso coração a Ele e tenhamos a certeza da salvação em Jesus Cristo. Querido Pai, nas suas mãos nessa manhã nós nos colocamos, confessamos as nossas falhas, nós abrimos o nosso coração, nós queremos ser do Senhor por toda a nossa vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você e sobre você nessa manhã Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.